Você já se perguntou se a serpente no Jardim do Éden era realmente um simples animal? E se a figura descrita em Gênesis como o responsável pela queda da humanidade fosse, na verdade, algo muito mais profundo, poderoso e sinistro? Ao longo da história, a serpente tem sido vista como o símbolo da desobediência e do pecado. Mas será que estamos perdendo um aspecto oculto dessa história? E se a serpente de Gênesis fosse mais do que uma criatura física e, na verdade, uma representação de uma entidade espiritual? Talvez o próprio Satanás. Você verá como o conflito entre Deus e Satanás começou e como ele se desenrola até os dias de hoje. Se a serpente não era um simples réptil, o que ela realmente representava? E por que a batalha entre o bem e o mal começou ali, naquele jardim perfeito? Imagine o Jardim do Éden, um paraíso perfeito onde o homem e a mulher viviam em completa harmonia com Deus e com a criação. Tudo estava em equilíbrio e não havia pecado, sofrimento ou morte. Deus havia dado uma ordem clara. Podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio desse cenário ideal, uma figura misteriosa entra em cena: a serpente. Ao longo dos séculos, a história da serpente no Jardim do Éden foi contada como a origem da queda da humanidade. A maioria de nós imagina uma serpente literal, um réptil que, de alguma forma, ganhou a habilidade de falar e persuadir Eva a desobedecer a Deus. Mas, e se essa não fosse a história completa? E se a serpente não fosse apenas um animal astuto, mas uma figura simbólica, representando algo muito maior e mais perigoso? Aqui está a grande questão. Quem ou o que realmente era a serpente de Gênesis? A Bíblia nos dá pistas, mas essas pistas exigem que olhemos além da superfície. Sabemos que o livro de Apocalipse 12:9 identifica Satanás como a antiga serpente, o que sugere que a serpente do Éden era muito mais do que um animal comum. Mas por que isso não é mencionado claramente em Gênesis? E o que isso muda em nossa compreensão dessa história que impactou toda a humanidade? É aqui que a curiosidade começa a crescer. Se a serpente em Gênesis realmente representava Satanás, isso transforma completamente a forma como lemos a narrativa. Não estamos falando apenas de uma interação entre Eva e um réptil falante, mas de um confronto espiritual entre a humanidade e um ser celestial caído. Um ser com um plano muito mais profundo do que simplesmente convencer Eva a comer o fruto proibido. A questão agora é: qual era o verdadeiro objetivo de Satanás no Jardim do Éden? Quando a serpente inicia a conversa com Eva, suas palavras são extremamente calculadas. Ela não usa força física, não tenta intimidar, mas sim semeia dúvidas. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Por que a serpente usou essa abordagem? Como ela sabia exatamente o que dizer para plantar a semente da desconfiança no coração de Eva? Essa astúcia vai muito além da capacidade de um simples animal. Isso levanta uma nova série de perguntas. Como a serpente adquiriu tanto conhecimento sobre a natureza humana? E por que ela estava tão interessada em fazer o homem e a mulher desobedecerem a Deus? Se olharmos para outras passagens da Bíblia, como em Ezequiel 28 e Isaías 14, vemos descrições de um ser celestial que, por causa de sua soberba, foi expulso da presença de Deus. Essas passagens, geralmente associadas à queda de Lúcifer, também mencionam o Éden. Coincidência? Talvez não. O que essas conexões nos revelam sobre a verdadeira identidade da serpente? Há muito mais acontecendo no Jardim do Éden do que aparenta. A serpente não estava simplesmente interessada em um pedaço de fruta. Ela estava disposta a mudar o curso da história humana. Mas por quê? O que Satanás esperava alcançar ao levar o homem à queda? Essas perguntas permanecem, e as respostas podem desafiar tudo o que você sabia sobre essa antiga narrativa. Afinal, se a serpente não era realmente uma serpente, quem era ela? E mais importante, qual é o significado desse evento para todos nós, hoje? Se este conteúdo está tocando seu coração, deixe seu like. Cada clique ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Não perca a oportunidade de crescer na fé. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que trouxermos novos ensinamentos e reflexões. Seu apoio é fundamental para a nossa missão. Junte-se a nós nessa jornada de fé e que Deus continue abençoando sua vida. Agora que já exploramos o cenário inicial e levantamos as primeiras perguntas sobre a verdadeira identidade da serpente em Gênesis, é hora de mergulhar um pouco mais fundo. À primeira vista, a serpente parece ser apenas um animal astuto, mas conforme investigamos, a narrativa começa a revelar camadas ocultas que apontam para algo muito maior, uma batalha espiritual
acontecendo nos bastidores. Quando a serpente aparece no Jardim do Éden, sua fala e ações não se alinham ao comportamento comum de um réptil. Ela se comunica de maneira sofisticada, manipulando a verdade e desafiando a ordem de Deus de uma forma incrivelmente sutil. O que nos leva à pergunta central: seria essa serpente um símbolo de algo mais? A resposta parece apontar para sim. No Apocalipse 12:9, encontramos uma conexão clara entre a serpente de Gênesis e Satanás, que é descrito como a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo. Esta revelação é um ponto crucial que liga o começo e o fim da Bíblia, sugerindo que a serpente do Éden não era apenas um réptil, mas a manifestação de Satanás, o arqui-inimigo de Deus e da humanidade. E, se Satanás estava disfarçado como a serpente, então sua intenção ia muito além de apenas causar desobediência. Seu plano era corromper a criação de Deus desde o início. Mas o que isso realmente significa? Ao examinar outros textos bíblicos, como Isaías 14 e Ezequiel 28, que descrevem a queda de um ser celestial por causa de seu orgulho, entendemos que Satanás estava presente desde o início, tentando minar o plano de Deus para a humanidade. Em Ezequiel 28, encontramos uma descrição de um ser que, aparentemente, estava no Éden, o jardim de Deus, e que foi expulso devido à sua corrupção e arrogância. É fácil ver paralelos entre esse ser e a serpente de Gênesis, reforçando a ideia de que Satanás estava agindo nas sombras, usando a serpente como uma figura simbólica para seu papel na queda da humanidade. Satanás, como o enganador, sabia exatamente como manipular a situação. Ele não forçou Eva a comer o fruto. Ele semeou dúvidas sobre as intenções de Deus. Essa tática de engano é repetida ao longo das Escrituras, sempre focada em distorcer a verdade e criar separação entre Deus e seu povo. A verdadeira tragédia no Éden não foi apenas a desobediência de Eva, mas o rompimento da confiança entre a humanidade e Deus, causado pelas mentiras de Satanás. Agora que começamos a desvendar essa trama, ainda fica uma grande questão. Por que Satanás estava tão determinado a derrubar Adão e Eva? Ele sabia que o homem e a mulher eram especiais para Deus, criados à sua imagem e com o potencial de viver em eterna comunhão com Ele. Mas o que Satanás ganharia ao destruir isso? Parece que o conflito entre Deus e Satanás, iniciado muito antes do Éden, estava em pleno andamento ali, e a queda da humanidade foi o primeiro movimento de Satanás para tentar frustrar os planos de Deus. Mas o que acontece a seguir? O que vemos no restante das Escrituras é uma batalha espiritual contínua que começou no Éden e se estende até os dias atuais. A serpente no Éden foi apenas o começo do plano de Satanás, mas Deus tinha um contra-ataque já preparado. Em Gênesis 3:15, logo após a queda, Deus faz uma promessa: a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esta é a primeira profecia messiânica, uma promessa de que, apesar da queda, Deus enviaria um Salvador para derrotar Satanás e restaurar a criação. Agora você pode estar se perguntando: quem é essa descendência da mulher? E como essa batalha cósmica entre Deus e Satanás termina? Se a serpente não era apenas um réptil, e se o Jardim do Éden foi palco de uma batalha espiritual muito maior, quais são as implicações disso para nós hoje? Essas perguntas apontam para um desfecho épico que ecoa ao longo de toda a Bíblia, um plano de redenção que envolve cada um de nós. Estamos apenas no início da descoberta desse conflito ancestral. O que a serpente realmente representava e como essa batalha espiritual afeta nossas vidas agora? Não perca os próximos capítulos, onde revelaremos as respostas para essas questões cruciais e entenderemos como esse evento no Jardim do Éden moldou toda a história da humanidade e ainda ecoa em nossos dias. Sabemos que a serpente não era apenas um animal astuto, mas sim a personificação de Satanás, o arqui-inimigo de Deus, que desde o início tenta frustrar o plano divino para a humanidade. Mas a grande pergunta que ainda resta é: qual foi o verdadeiro objetivo de Satanás ao tentar Adão e Eva? E o que isso significa para o restante da história bíblica e para nossas vidas hoje? Desde o momento em que Satanás, disfarçado de serpente, iniciou a conversa com Eva, ele sabia exatamente o que estava fazendo. O propósito dele não era apenas levar Adão e Eva
a desobedecerem a Deus, mas corromper a própria criação. O Éden, que representava o ápice da harmonia entre Deus e a humanidade, foi o campo de batalha perfeito para o primeiro golpe do inimigo. Satanás, ao plantar a dúvida no coração de Eva e ao fazer com que ela e Adão comessem do fruto proibido, tinha um objetivo muito maior: interromper o relacionamento perfeito entre Deus e a humanidade. Mas aqui está o ponto-chave. Satanás sabia que ao levar o homem à queda, ele traria maldição, sofrimento e morte ao mundo. O que ele talvez não esperasse era que esse ato de traição também desencadearia o início de um plano de redenção ainda mais grandioso. Em Gênesis 3:15, logo após a queda, Deus anuncia que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia que apontava diretamente para Jesus Cristo, o Redentor prometido. Satanás havia causado um grande dano, mas ele não contava com o contra-ataque divino. Agora imagine o que isso significa. A história da humanidade se tornou uma batalha espiritual contínua, uma guerra invisível entre Deus e Satanás, onde o objetivo final é a alma da humanidade. Satanás continua a tentar, enganar e desviar as pessoas de Deus, assim como fez no Éden. Mas Deus, desde o princípio, preparou o caminho para a redenção. E esse caminho culmina em Jesus, a descendência da mulher, que na cruz derrotou Satanás ao pagar o preço pelo pecado da humanidade e abrir a porta para a reconciliação com Deus. O interessante aqui é que a batalha não acabou. O Apocalipse nos revela que Satanás ainda age, enganando as nações e tentando o povo de Deus. Mas sua derrota final está garantida. Apocalipse 20:10 nos mostra que o destino final da serpente, ou seja, Satanás, é o lago de fogo, onde ele será derrotado para sempre. A vitória de Cristo na cruz selou o destino do inimigo, mas ainda vivemos em um mundo onde essa batalha espiritual continua até o retorno de Jesus. E aqui surge a próxima grande questão: como isso impacta nossas vidas hoje? O que aconteceu no Jardim do Éden não foi apenas um evento distante no tempo. Ele molda toda a realidade espiritual em que vivemos. Satanás continua tentando nos afastar de Deus da mesma maneira que tentou Adão e Eva, com mentiras sutis, enganos e a distorção da verdade. Ele ainda usa as mesmas táticas, questionando a palavra de Deus e oferecendo ilusões de poder e conhecimento. No entanto, a boa notícia é que, assim como no Éden, Deus já preparou a solução para todos que escolhem seguir sua verdade. A promessa da vitória sobre a serpente está disponível para nós através de Cristo. A cada dia somos chamados a fazer escolhas que ecoam essa batalha espiritual. Escolhemos acreditar nas mentiras do inimigo ou permanecemos fiéis à palavra de Deus? Esse confronto espiritual continua até hoje. E a questão que permanece é: de que lado você está? A serpente, desde o Éden, tem trabalhado incansavelmente para afastar a humanidade de seu Criador, mas a promessa de Deus é clara: ele já venceu essa batalha. O que resta agora é cada um de nós escolher se queremos fazer parte da vitória de Cristo ou cair nas armadilhas da serpente, como Adão e Eva. Se você se sentiu inspirado por tudo o que discutimos até agora, prepare-se. O vídeo ao lado trará revelações que podem mudar a forma como você vê sua própria fé. Não fique de fora dessa jornada transformadora. Clique e descubra o que vem a seguir.